Coincidências infelizes ou consequências, não importa. O que de fato importa é que nós devemos estar sempre dispostos a ajudar um ao outro. Oi, sejam bem-vindos mais uma vez aqui comigo, canal Jussiara VB. Essa pode ser a sua história. Eu queria falar um pouquinho sobre Jó. Sabe que eu já li a história de Jó diversas vezes. E toda vez que eu leio a história dele, eu tiro uma lição diferente. E dessa vez eu fiquei observando com mais detalhe o comportamento dos amigos de Jó. Sabe que a vida de Jó, em um determinado momento, foi terrível. Jó era um homem riquíssimo, a empresa dele foi à falência em horas, não foi em meses nem em anos. Porém, quando você perde tudo na vida e você tem um aconchego da sua família, é mais fácil você conseguir se reerguer. Só que no caso de Jó foi diferente. Jó se vê ali sem a família, porque os 10 filhos dele morreram. Jó então agora se vê doente. Então assim, todo esse contexto de Jó, com um acréscimo de 3 amigos que chegaram até ele com aquela abordagem insana. Os amigos de Jó conheciam Jó muito bem. A Bíblia apresenta Jó como um homem íntegro. E agora, quando os amigos de Jó veem ele em uma circunstância tão terrível como aquela, eles começam a acusar a Jó de pecados para que a vida dele tivesse se tornado naquela miséria toda, né? E eles até listaram alguns pecados que são contrários à vontade de Deus e que geram consequências, porque nós não somos inocentes, né? A gente sabe muito bem que realmente erros, passos inadequados geram consequências, mas os amigos de Jó em nenhum momento o ajudou. Os amigos dele simplesmente o acusou, o tempo todo acusando, mas em nenhum momento estendeu a mão. Não deu um banho, não deu uma comida, não deu um copo d'água. E eu fiquei pensando que na nossa atualidade, inclusive na nossa vida, somos rodeados de amigos de Jó. Amigos, né? Amigos de Jó. Sabe que tem pessoas, eu não sei se você já ouviu essa frase, mas eu já ouvi, que dizem assim, olha, tá vendo aquela pessoa sofrendo ali? Deve ter feito horrores para estar naquela situação. Para os filhos abandonarem, misericórdia, deve ter sido um pai ou uma mãe péssima, né? Sim, pode ser realmente. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque no caso de Jó, por exemplo, toda essa miséria que aconteceu na vida dele não foi porque ele era um pai ruim ou porque ele era um ser humano ruim. E daí, eu já ouvi falar sobre isso muitas vezes. Da pessoa falar assim, quando você vê alguém caído num buraco, acaba de empurrar lá dentro. Se você vê alguém morrendo, dá mais uma paulada e acaba de matar, porque alguma coisa ele fez. Então assim, eu fico me perguntando, sabe, que coragem, né? Eu fico perguntando assim, o que move um ser humano a simplesmente deixar de prestar solidariedade a outro, simplesmente por supor que a miséria ali, o sofrimento que aquele indivíduo está passando é fruto dos seus erros e por isso ele tem que estar ali mesmo sem nenhuma assistência. Por que será que as pessoas pensam dessa forma? Aonde será que está registrado isso na Bíblia? Onde será que tem um conselho de Deus que nos diz que nós temos que abandonar as pessoas que estão sofrendo, que estão sendo flageladas pela vida, ainda que seja por consequência dos seus atos? Aonde está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia isso. Pelo contrário, Jesus diz que nós devemos amar inclusive os inimigos e orar por quem nos persegue. E muitas vezes as pessoas se tornaram como esses amigos de Jó. Ao invés de socorrer, ao invés de dar um copo d'água, ao invés de ajudar, ficaram ali o tempo todo condenando o homem, tentando fazer o homem assumir uma culpa, fazer ele acreditar que ele estava vivendo aquilo por consequência do pecado e acabou, e ele que suporta a sua dor. Eu não dou um copo d'água, eu não dou um prato de comida, porque foi um péssimo marido, está passando por isso hoje porque abandonou os filhos. É isso que a gente ouve no nosso dia a dia. Nós ouvimos muito isso, só que a questão é que existem chagas na vida, dificuldades e aflições que elas são consequências, é verdade. E existe também as infelizes coincidências da vida. Só que Deus, ele não nos autoriza a julgar ou deixar de prestar solidariedade a alguém, seja ela em que circunstância esteja, só por conta que eu acho que fulano ou fulano não merece ser auxiliado porque está pagando pelo que fez. Se a Bíblia diz que eu tenho que amar os meus inimigos.
E sabe o que eu mais aprendo com essa história dos amigos de Jó? É que assim, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos que ter tanto cuidado, sabe, meus amigos? Com o julgamento, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã eu não sei em que circunstância eu vou estar. Se eu vou estar passando por algum sofrimento por infeliz coincidência da vida, ou eu posso estar passando por algum sofrimento por também consequência. Davi era um homem que amava Deus, mas em um momento da vida de Davi, Davi simplesmente adulterou com Batseba, um homem que amava Deus, fazia tudo certinho, adulterou com Batseba, houve um filho envolvido, matou o marido de Batseba com requinte de crueldade, um crime hediondo, sabe? E ainda assim Deus o perdoou. Claro que ele teve as consequências, mas Deus o perdoou. Deus não o desamparou. Então quem sou eu? Ou quem é você? Quem somos nós para deixarmos de prestar solidariedade a alguém que está sofrendo, que está sendo flagelado, só por conta que aquilo ali pode ser realmente uma consequência? Pode ser. O caso de Jó não era, mas pode ser. E se amanhã for eu? Como que eu gostaria de ser tratado se, por exemplo, eu tivesse cometido um ato infracional em algum momento, perdesse o juízo, e esse ato me gerasse uma consequência muito grande, me prostrasse? Como que eu gostaria de ser tratado? Então, assim, quando a Bíblia fala que nós devemos amar, é para amar de verdade. Quando a Bíblia fala que temos que amar como nós gostaríamos de ser amados, é porque nós não conhecemos o futuro. Eu não sei aonde eu estarei amanhã. Assim como você também não sabe onde você vai estar amanhã. Então, se você cruzar, se no seu caminho você cruzar por alguém que está sofrendo, precisando de ajuda, precisando de uma fralda, de uma cesta básica, de uma cama, de um banho, sabe? E você tenha a certeza que essa pessoa está passando por aquilo por consequência dos erros, ainda assim não se hesite de ajudar. Ainda assim não se hesite de socorrer. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Existem pessoas que você olha e fala assim: nossa, eu não acredito que fulano está fazendo isso. Quem diria? Eu conheço fulano há anos, fulano sempre foi uma pessoa assim, assado, e agora está fazendo isso? Então a gente não sabe o dia de amanhã. O que nós fazemos é o quê? Nós buscamos a Deus todos os dias, para que a nossa vida esteja sempre correta. Mas, por qualquer circunstância, por qualquer mudança, a nossa vida pode virar de ponta cabeça. E, se isso ocorresse, como eu gostaria de ser tratada? Como você gostaria de ser tratado? Ou como você gostaria que alguém tratasse se fosse um ente querido seu? Não é isso? Então, que possamos ter compaixão, misericórdia, amor, empatia, e que possamos estender a mão para ajudar o próximo sem puxar a ficha, né? E falar assim: por que ele está assim? O que aconteceu? O que foi que ele fez? Como foi a juventude? E aí, se você descobrir que a pessoa está ali por consequência, não quero nem meia. Sabe? Tem pessoas que faz isso. Mas, por favor, que nós possamos, em nome de Jesus, sermos pessoas que verdadeiramente amemos uns aos outros. Que nós não sejamos como os amigos de Jó, que ficaram ali o tempo todo acusando aquele homem sem lhe prestar nenhuma solidariedade, sem lhe prestar nenhum auxílio, nenhuma ajuda. E se Jó não tivesse o temor de Deus, Jó teria cometido suicídio. Muitas pessoas estão com a mão manchada de sangue por conta de acusar o outro, sabe? Mas por Jó ser um homem ali temente a Deus, apesar de todo o sofrimento, Jó conseguiu ter uma resistência a toda aquela acusação. Mas não é todo mundo que tem uma resistência ao nível de Jó. Tem pessoas que por muito menos dá cabo da própria vida. Que nós não sejamos uma arma na mão de ninguém por negligência, por falta de amor. Que nós não sejamos uma ponte onde as pessoas se lancem lá embaixo, porque não tem ninguém que possa lhe socorrer, fazendo ele se sentir tão mais culpado do que ele já se sente, com julgamento e acusação e falta de misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus possa usar você e a mim, para que sejamos bênçãos na vida de outros, independente do que esse outro tenha feito. Então, se você conhece alguém que está precisando de uma fralda, doe uma fralda. Se está precisando de alimento, doe alimento. Se está precisando de um banho, dê um banho. Se está precisando que você pare para escutar, escute. Não sejamos como os amigos de Jó, que simplesmente se aproximaram dele para poder atazanar o juízo dele, né? Destruir a mente dele
com julgamentos e acusações. Que possamos realmente estender a mão para o nosso próximo, lembrando sempre que o mundo, a vida é muito incerta e nós não sabemos em que circunstância estaremos amanhã. Quando Jesus curou os 10 leprosos, sendo que na época eles eram considerados amaldiçoados por Deus, Jesus não perguntou assim, por que está de lepra? Por mais que ele soubesse dessas coisas. Quando aquele homem cego se aproximou de Jesus, todo mundo ao redor dizia, ou foi a mãe que pecou, ou foi ele que pecou. Porque para estar cego desse jeito é alguma maldição. Não. Jesus simplesmente foi lá e teve a ação de suprir a necessidade de todas as pessoas que se aproximaram dele. Jesus supriu as necessidades delas. E que nós sejamos um tipo de Jesus na terra. Não importa o que as pessoas tenham feito para elas estarem sofrendo os seus flagelos. Que sejamos um Jesus na vida de cada uma que cruzar o nosso caminho. E que possamos, assim como Cristo, não fazer perguntas a respeito do que causou aquele sofrimento e aquela dor, mas o que eu posso fazer para aliviar o seu sofrimento e a sua dor neste exato momento. Deus abençoe e que Deus possa cada dia tocar seu coração, tocar o meu coração, para que sejamos um tipo de Cristo na vida das pessoas. Não importa o que elas tenham feito, até porque nós também não somos perfeitos. Beleza? Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.